O Itachi é um dos personagens mais geniais da obra. Ele já humilhou seus oponentes várias vezes. Mas se eu te falasse que o Itachi já humilhou e derrotou ninjas temidos e famosos em todo o mundo ninja, você acreditaria? E alguns deles ele derrotou sem sequer mover um dedo. Pois é tudo isso que você vai ver hoje. Vem comigo que você vai entender porque o Itachi era considerado um gênio. E você vai ver as vezes que ele humilhou os oponentes dele. Sejam bem-vindos ao canal Nerdificando. E galera, o Itachi desde criança mostrou ser um verdadeiro gênio. O próprio terceiro Hokage disse que quando criança o Itachi já tinha a mentalidade de um Hokage. O Itachi se formou muito cedo na academia e com 11 anos ele entrou para Anbu. E como se não fosse o suficiente, ele se tornou capitão da Anbu com 13 anos. O Itachi criança já lutava contra Jonins e até mesmo contra Anbu. E vamos ser sinceros galera, fazer isso já sendo um adulto é algo incrível, então sendo uma criança é mais incrível ainda. Mas você aí sabe quais os ninjas que foram humilhados pelo Itachi? Já adianto que muitos ninjas aqui tiveram até suas mentes destruídas, para vocês terem noção de quão poderoso e roubado e genial que o Itachi era. Mas genial de verdade é quem garantir essa camiseta incrível do Itachi com essa frase marcante: otaku de verdade tem que ter camiseta de anime, não é mesmo? Então clica no primeiro link da descrição e já garante sua camiseta do Itachi, pois ela está muito linda. E bora pros humilhados. Itachi e Shisui versus Anbu. Uma das muitas vezes que o Itachi provou ser um gênio foi em sua luta contra Anbu. Nessa ocasião, ele estava acompanhado do Shisui em uma missão de rastreamento. Mas o Itachi e o Shisui perceberam que alguns Anbus estavam atacando um ninja de Konoha. Foi aí que o Itachi começou uma luta contra um Anbu que manipulava fios e venenos, alguns fios venenosos, para matar seus inimigos. E usando o Sharingan, o Itachi conseguiu entender todos os ataques da sua inimiga e ainda usá-los contra ela mesma. O Itachi desviou todos seus fios para seu próprio oponente. Sim galera, o Itachi criança já conseguia lutar e vencer até mesmo membros da Anbu, que são os ninjas mais habilidosos de Konoha. E ainda conseguiu manipular os fios para usar contra o oponente, ou melhor, a oponente. Itachi versus Orochimaru. Um dos maiores objetivos do Orochimaru era conseguir o corpo de um Uchiha, e ele já tentou capturar o Itachi para isso. Nessa ocasião, Orochimaru entrou na Akatsuki e esperou por uma oportunidade para armar uma emboscada. Mas deu tudo errado, porque o Itachi usou um Genjutsu no Orochimaru e deixou ele paralisado. O Orochimaru pensou que tinha conseguido derrotar o Itachi, mas era tudo uma ilusão, um Genjutsu. E mesmo quando o Orochimaru tentou sair do Genjutsu, o Itachi literalmente cortou a mão dele e deixou o Orochimaru, que é um Sennin lendário, totalmente humilhado. E galera, o Orochimaru só não morreu porque o Kabuto apareceu de repente. Essa foi uma das cenas mais épicas do Itachi, porque ele nem sequer precisou do Mangekyo Sharingan para derrotar o Orochimaru. Itachi versus Mizukage. Logo que o Itachi entrou na Akatsuki, ele mostrou porque ele era um dos Uchihas mais poderosos. Durante uma missão ao País da Água, o Itachi e o Junzo Biwa tentaram capturar a Biju de 3 caudas, que tinha como Jinchuriki o Mizukage Yagura. Mas inicialmente deu tudo errado para eles, porque o Yagura tinha controle da sua Biju e podia usar até mesmo Bijudamas. Foi neste momento que o Itachi usou o Amaterasu pela primeira vez e derrotou o Yagura. E isso foi suficiente para deixar o terceiro Mizukage totalmente humilhado. Ele literalmente ficou com tantos ferimentos que caiu no chão desmaiado. Ou seja galera, o Itachi derrotou um Kage. É um feito incrível, ainda mais sem ter tanto esforço, apesar que o parceiro do Itachi saiu derrotado. Itachi versus Sasuke Naruto clássico. Uma das piores coisas que o Itachi fez foi ter usado o Tsukuyomi no Sasuke. Isso aconteceu quando o Itachi e o Kizami foram até Konoha após a morte do terceiro Hokage. Nessa ocasião, o Sasuke descobriu que o seu irmão mais velho estava na vila e foi atrás dele. E quando ele achou o Itachi, ele já chegou usando um Chidori nele. Mas obviamente isso não deu nada certo, porque com apenas uma mão o Itachi conseguiu parar o ataque do Sasuke e rapidamente deu um chute nele, um belo de um chutaço, deixando o Sasuke totalmente humilhado galera. E para piorar, o Itachi usou o Tsukuyomi no Sasuke e forçou ele a reviver a morte de seus pais por várias vezes seguidas. Após isso, o Sasuke ficou vários dias no hospital se recuperando dessa humilhação.
Foi nessa luta que tivemos a tão famosa cena do Itachi falando que falta ódio para o Sasuke. Essa cena é tão épica que fizemos uma camiseta dela. Uma camiseta com essa frase épica. E tem na nossa loja. Itachi versus Kakashi Naruto clássico. Mas antes de humilhar o Sasuke, o Itachi já havia humilhado totalmente o Kakashi. Isso aconteceu logo após o Itachi e o Kizami chegarem em Konoha. Quando isso aconteceu, o Kakashi notou a presença deles e avisou o Asuma e a Kurenai de uma forma discreta. Mas nem mesmo o Kakashi foi páreo para o Itachi, porque a diferença de poder era enorme. O Itachi estava em outro patamar, ainda mais com o Tsukuyomi dele. O Itachi colocou o Kakashi no Tsukuyomi facilmente, fazendo um segundo parecer 3 dias. E usando o Tsukuyomi, o Itachi manipulou o tempo e destruiu até mesmo a mente do Kakashi. Esse é um dos genjutsus mais fortes da obra, galera, e deixou o Kakashi na cama por vários dias. E ainda vale lembrar que, segundo o próprio Kakashi, o Itachi poderia ter matado ele. Olha só, galera, podemos dizer que o Itachi humilhou o Kakashi nesse momento. Itachi versus Deidara. Um dos personagens que mais odeiam o Itachi é o Deidara. Isso se deve à humilhação, pois teve uma humilhação que aconteceu durante seu recrutamento da Akatsuki. Nessa ocasião, o Itachi desafiou o Deidara a uma luta com a condição de que, se o Deidara perdesse, ele se juntaria a Akatsuki. Bom, então já sabemos o que aconteceu. Logo no começo do confronto, o Deidara já usou sua argila explosiva no Itachi, chegando até mesmo a cobrir ele com ela. Entretanto, isso era apenas um genjutsu, porque desde o começo o Deidara já estava sobre o genjutsu do Itachi. Na verdade, quem estava coberto com argila explosiva era o próprio Deidara, galera, que estava literalmente prestes a se matar. E esse foi um dos vários momentos que o Itachi provou ser um verdadeiro gênio. Derrotou o Deidara, que era um ninja forte e também um gênio. E podemos dizer que ele derrotou sem fazer quase nenhum esforço. Itachi versus Sasuke, luta final. Uma das lutas mais importantes da obra foi o confronto final entre o Itachi e o Sasuke, que terminou com a morte do próprio Itachi. Mas antes disso acontecer, o Sasuke foi humilhado várias vezes, porque o Itachi em todo momento estava muito superior ao Sasuke. Logo no começo da luta, o Itachi já usou um genjutsu no Sasuke, depois usou o Tsukuyomi e deixou ele no chão. E mesmo após isso, o Itachi usou o Amaterasu e mostrou ser muito mais forte que o Sasuke, que ficou vivo graças aos poderes do Orochimaru. Nem mesmo usando o Kirin, o Sasuke conseguiu vencer o Itachi, que conseguiu ser vivo usando o Susanoo. E olha que o Kirin é uma técnica muito poderosa, galera. E nessa mesma luta, o Itachi humilhou o Orochimaru mais uma vez, que após sair da marca da maldição do Sasuke, se transformou em uma cobra gigante. Um bicho bem feioso lá, né? E usando a espada Totsuka, o Itachi selou o Orochimaru e mais uma vez provou ser um verdadeiro gênio. Itachi se liberta do Edo Tensei. De todos os momentos da obra, esse é um dos mais marcantes, porque se livrar do Edo Tensei é algo extremamente difícil. Como todo mundo já sabe, o Itachi foi um dos vários ninjas que foram revividos durante a Quarta Grande Guerra Ninja. E assim como a maioria, ele estava sob o controle do Kabuto. O Itachi foi forçado a lutar contra o Naruto e o Killer Bee durante alguns momentos, mas rapidamente ele se livrou do controle desse jutsu. Isso foi possível graças ao Koto Amatsukami do Shisui Uchiha, que o Itachi havia colocado no olho esquerdo do seu corvo. Após ele usar esse poderoso genjutsu em si mesmo, o Itachi conseguiu se livrar do Edo Tensei do Kabuto. O Itachi havia programado o olho do Shisui para proteger Konoha, mas ele acabou usando nele mesmo o Koto Amatsukami. E segundo o próprio Kabuto, o Itachi estava em um nível acima de todos. Itachi versus Nagato. Continuando essa luta, o Itachi também foi fundamental para deter o Edo Tensei do Nagato, porque foi o Itachi que salvou o Naruto e o Killer Bee de serem derrotados pelo Nagato, que estava sendo controlado pelo Kabuto. Combinando seus poderes, Naruto, Killer Bee e Itachi conseguiram impedir o Shibaku Tensei do Nagato. E no final dessa luta, Itachi usou a espada Totsuka do seu Susanoo para selar e derrotar o Nagato. Itachi versus Kabuto. O Kabuto foi um dos vilões mais difíceis de serem derrotados. E não é pra menos, galera. Ele pode usar poderosos genjutsus, pode se regenerar quase instantaneamente, tem o modo sábio das cobras e uma série de jutsus absurdos e fortes. O Itachi precisou da ajuda do Sasuke para derrotar o Kabuto.
e eles precisavam usar diversos poderes para vencer essa luta. Mas mesmo o Kabuto sendo tão forte, o Itachi mostrou ser um verdadeiro gênio durante toda a luta. E usando o Izanagi, o Itachi conseguiu prender o Kabuto em uma espécie de repetições infinitas. O Kabuto só saiu desse jutsu quando ele aceitou a própria realidade. E além de derrotar o Kabuto dessa forma humilhante, o Itachi também desfez o Edo Tensei e salvou diversas vidas. Esse é um dos vários momentos que provam que o Itachi era um verdadeiro gênio, galera. O massacre dos Uchihas. Bom, o massacre do clã Uchiha é um dos momentos mais trágicos da obra, temos que concordar com isso. Mas também é um momento que mostra porque o Itachi é tão poderoso e brilhante para a própria idade. Quando Itachi tinha por volta dos seus 14 anos, ele aniquilou todo o clã Uchiha ao lado do Obito. E vamos ser honestos, galera, fazer isso não é para um ninja fraco não, e nem para um ninja burro. Ele era um ninja poderoso que conseguiu um feito incrível para a idade, e até mesmo para qualquer ninja, apesar que foi um feito trágico. E olha, lembrando que o link da loja está no primeiro comentário. Além dessa camiseta linda do Itachi, temos diversos outros modelos, como a máscara da Anbu, a camiseta da Kurama e de outros personagens. Então confere a loja clicando no link do primeiro comentário ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code da tela. Confere que eu garanto que você vai curtir todas elas. Valeu, falou!